Pessoal, Patrícia da Bússola de Liderança aqui, e hoje o papo é como ser promovido. Como que eu vou conseguir aquele cargo de gestão que eu tenho, que eu quero, eu ainda não tenho um cargo de gestão, como é que eu faço para conseguir isso? Então vamos entender como é que você consegue esse cargo de gestão, como é que você consegue a sua promoção. Para você ser promovido, você precisa de 3 ingredientes: credibilidade, autogestão ou autogerenciamento, como as pessoas chamam, e comportamentos. O que é cada um? Então, o que é credibilidade? Como é que eu formo a minha credibilidade? Então, a credibilidade é a percepção que o seu gestor e que outras pessoas têm de que você é bom naquilo que você faz, você tem técnica, você tem experiência, você sabe entregar, você sabe colocar o seu conhecimento em prática, você tem boas entregas consistentes. Não é você ter uma excelente entrega hoje, amanhã você dá um trabalho mais ou menos, depois você é bom de novo, depois você é mais ou menos de novo. Você precisa ser consistente para que as pessoas enxerguem que você dá conta do seu trabalho. Você entrega os resultados que são esperados de você. Você não entrega abaixo dos resultados que são esperados. Você entrega os resultados que são esperados de você. Você cumpre os prazos, você bate as metas consistentemente. E você entrega dentro da qualidade esperada. Então, você cumpre os prazos, dentro desses prazos você entrega aquilo que está dentro do esperado, da qualidade, do nível de detalhe, da consistência das informações. Essa qualidade é super importante. Não adianta nada você cumprir os prazos e a entrega ser mediana. Então, você tem uma entrega de qualidade dentro do prazo. Então, quando te dão uma tarefa, você entrega, você aprende rápido, você está disposto a aprender mais, a entregar cada vez mais. Se te derem algo que é um pouco fora do seu escopo, você vai dar um jeito de entregar. Você quer ver um exemplo? Eu era analista júnior numa empresa, eu tinha entrado pouco tempo e o meu gestor tinha entrado depois de mim. Então, a gente estava lá há pouco tempo, eu há pouco tempo, ele há menos tempo do que eu. E eu tinha recebido um projeto de colocar para rodar o primeiro programa trainee da empresa. A empresa não tinha um programa trainee e a gente tinha que entregar o primeiro programa trainee da empresa. Era no final do ano, os trainees iam entrar no ano seguinte e eu estava ali na fase de trabalhar o recrutamento. Como é que ia ser o recrutamento desses trainees? A gente ainda estava captando as candidaturas. Só que a gente já estava bolando como ia ser o plano de desenvolvimento deles no ano seguinte, o que a gente ia fazer com eles e tudo mais. E dentro disso tinha que ter um orçamento para que a gente pudesse trabalhar. E o meu gestor virou para mim e falou: Patrícia, eu preciso que você entregue o orçamento de tudo que a gente vai gastar no ano do trainee no ano que vem, no projeto do trainee do ano que vem. E aí, eu sou formada em letras e em psicologia. Em letras, aí eu pensei, qual foi a aula na faculdade de letras que eu aprendi a fazer orçamento? Nenhuma. Dentro da faculdade de psicologia, qual foi a aula que eu aprendi a fazer orçamento? Também nenhuma. Eu pensei, bom, então, de repente eu pego aí uns 2 dias, estudo. Eles trabalhavam com uma metodologia de orçamento, que é orçamento base zero, para quem conhece. É algo específico, não é tão intuitivo. Eu pensei, bom, eu vou dar uma estudada nisso, uns 2 dias eu entrego. Aí eu virei isso tudo pensando numa fração de segundos. Eu virei para ele e falei, tá bom, para quando você precisa disso? Ele falou, não, eu estou entrando numa reunião agora, eram 9 da manhã, 8h30, 9 horas da manhã. Eu estou entrando numa reunião agora, eu preciso aprovar esse orçamento nessa reunião que terminou 1 da tarde. E aí eu, bom, tenho que entregar isso agora. O que eu vou fazer? Eu liguei para uma menina que era de uma empresa parceira nossa, que também tinha programa de trainee lá. Eu falei com ela, me fala todas as linhas que tem no teu orçamento de trainee. Ela me passou as linhas, o que tinha de desenvolvimento, o que tinha de brinde, tudo. E só que eu não sabia se a gente ia contratar 7, 15... 20 trainees, como é que eu vou fazer orçamento sem eu saber o número de trainees que a gente ia captar, que a gente ia contratar? Bom, eu fiz um cenário para 7, 15 ou 20 trainees. E qual não foi minha surpresa? Que, bom, o orçamento foi aprovado e no ano seguinte exatamente o que a gente tinha para trabalhar era o orçamento que eu tinha desenhado. Então, não é porque eu era analista júnior de recrutamento que não sabia
fazer um orçamento que eu não ia fazer aquele orçamento. Eu dei um jeito e entreguei. E isso, obviamente, aumentou muito a credibilidade que eu tinha perante esse gestor. Não demorou muito para eu ser promovida depois disso. Depois disso e de outras coisas. Autogerenciamento. O que é autogerenciamento ou autogestão? É você saber o que precisa ser feito. Vai lá e faz. Ah, é legal a maneira de fazer? Não importa. É o que precisa ser feito. Ah, é interessante, é chato. Tem que fazer, tem que fazer. Você se automotiva, você vai lá e faz o que você precisa. Você tem automotivação, disciplina para você fazer as entregas que você precisa. Você gerencia o seu tempo, as demandas, as prioridades. Você, de novo, você cumpre os prazos. Porque você se gerenciou, porque você entendeu quais são as prioridades, quais são as demandas, o que você tinha que fazer, você organizou o seu tempo, foi lá e entregou. Você gerencia suas emoções, não dá escândalo no escritório. Você não acha que o mundo tem que se curvar às suas expectativas, que você tem o rei na barriga, que você é a última traquinas do pacote. Não, você entende que você precisa, você faz parte de um ambiente que tem regras, que você precisa obedecer essas regras. Você não tem explosões de emoções, principalmente explosões de emoções que não são bem vistas no escritório, como explosões de raiva, explosões de tristeza. Você consegue gerenciar suas emoções. E aí, quando você eventualmente precisa negociar um prazo ou uma entrega, você faz com base no que é importante, com a comunicação adequada, visando o resultado, sem deixar o seu emocional falar mais alto. Então, vamos supor que eu tivesse uma outra tarefa muito importante quando esse meu gestor pediu isso. Eu teria que virar para ele e falar, bom, eu paro isso aqui que eu estou fazendo para eu fazer isso. Se eu parar isso aqui, provavelmente isso aqui vai atrasar um pouquinho. Negociar essas entregas, negociar com foco em resultado, em o que é mais importante. E não, não dá, porque eu já estou fazendo outra coisa aqui, pede para outra pessoa. Não. Você se gerencia, você gerencia suas emoções e você gerencia o seu tempo. Comportamentos. Quais são os comportamentos que você precisa mostrar? É qualquer comportamento? Tem alguns comportamentos que são mais importantes. Então, você demonstra os seus princípios, os seus valores de forma clara no seu dia a dia. Você não faz fofoca. Ficar fazendo fofoca no cafezinho, falando mal dos outros, falando mal da empresa, reclamar da empresa pelos corredores. Isso é de uma imaturidade que pode ser um grande tiro no seu pé. Se você tem uma insatisfação, a gente vai falar sobre isso. Tem uma outra forma de você trabalhar as suas insatisfações, mas não é fazendo fofoca, não é reclamando da empresa pelos corredores. Você demonstra integridade. Você não faz exigências que não sejam factíveis. Triplicar o seu salário, mudar totalmente o seu horário de trabalho, mudar totalmente o seu escopo, isso não faz sentido dentro de um ambiente organizacional. Então você não faz exigências que não sejam factíveis. Você trabalha de forma colaborativa. Você cria pontes com os seus pares, com as pessoas de outras equipes. Você estabelece bons relacionamentos no ambiente de trabalho. Então, se, por exemplo, você está com um pouco mais de tempo e você vê que um colega seu, um par seu da sua área, está super afogado nas demandas e você consegue ajudar, você se oferece para ajudar, você ajuda essa pessoa. Então, você trabalha de forma colaborativa. Você busca as soluções ao invés de ficar o tempo todo apontando problemas. Então, quando você identifica um problema, você já pensa qual é a solução para isso. Se você precisa levar isso para o seu gestor, para que ele autorize, para que ele valide isso, você já leva identificando, olha, identifiquei esse problema, pensei nessa solução aqui. O que você acha? A gente pode executar? Você foca nas soluções. Então, se você tem alguma insatisfação que você precisa comunicar, você faz isso direcionando a comunicação de forma honesta, equilibrada. Em particular, se for com seu gestor principalmente, você chama em particular, você não fica reclamando na frente da equipe, pelos corredores. Você faz em particular visando resolver esse problema. Então, de forma equilibrada, sem explosões de raiva, sem explosões de mimimi, você busca falar com ele ou com ela de maneira equilibrada e, em particular, focando na solução. Isso vai dar
toda uma nova forma de você trabalhar essa insatisfação. O ambiente corporativo já é um ambiente que é cheio de problemas. Porque se não tivesse problemas, as pessoas não estariam sendo pagas para fazer o que elas fazem. Já é cheio de problemas. Você trazer mais problema só vai estressar e irritar cada vez mais. Então, ao invés de trazer problema, traz solução. Identificou um problema, já pensa na solução. Se você não conseguir pensar numa solução para aquele problema, aí você trabalha com o seu gestor do tipo, ou sua gestora do tipo, identifiquei esse problema aqui, eu não consigo pensar numa solução, não sei o que fazer, vamos trabalhar nisso? Me ajuda a pensar em alguma coisa? Aí você mostra que você está disposto a solucionar e não reclamar. Comportamentos de reclamar, fazer fofoca, são comportamentos altamente destrutivos no ambiente corporativo. E aí você vem trabalhando a sua credibilidade, você vem tendo entregas relevantes, você vem trabalhando o seu comportamento, você faz a sua autogestão de uma forma bastante eficaz. Alguns indícios podem te dar pistas de que você está perto da sua promoção. Se não tiver um feedback claro de você com o seu gestor, ele te falando que está te preparando para uma promoção, se não tiver uma troca nesse sentido, algumas coisas, alguns sinais podem ser sinais de que você está no caminho certo e que de repente essa promoção está para chegar. Quais são os sinais de que você está próximo dessa promoção? Não é um desses, pode ser 2, 3, todos esses sinais que eu vou listar agora, e esses sinais também vão te dar pistas de quais os próximos comportamentos que você precisa ter para que você continue caminhando e você consiga essa promoção. Você percebe que o teu chefe começa a te dar mais autonomia. Então, você tinha um determinado nível de autonomia, talvez um pouco mais restrito, e você percebe que você tem um pouco mais de autonomia. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que você precisa passar um relatório, e normalmente você passa o relatório para o seu chefe, para ele validar, e ele mesmo encaminha esse relatório, ou ele te dá o ok para você encaminhar esse relatório, ele começa a mostrar que você pode passar o relatório direto para aquela pessoa. Isso é um sinal de que ele está confiando na sua forma de comunicar, no relatório que você está enviando, ele está confiando naquela tarefa, ele já está deixando você fazer essa tarefa com mais autonomia. A gente tem algum nível de tomada de decisão no dia a dia. Por mais operacional que seja o nosso trabalho, a gente tem algum nível de tomada de decisão. Seja na forma de organizar uma planilha, seja na forma de organizar um PowerPoint. Você começa a ver que o seu gestor está começando a deixar você tomar decisões um pouco mais complexas. Então, por exemplo, surge um problema e você normalmente leva esse problema para o seu gestor para que ele decida como esse problema vai ser resolvido. Ele começa a te perguntar o que você faria nessa situação. Ele começa a deixar você dar a sua opinião e seguir a sua opinião. Ele começa a deixar você resolver o problema por conta própria. Então, você começa a ter mais autonomia na tomada de decisões também. Você percebe que o nível da complexidade das tarefas que você vinha executando começa a aumentar. Então, se você passava um documento simples, ele começa a te pedir um documento um pouco mais elaborado, que tenha eventualmente sugestões de caminhos para serem tomados. Então, se é um relatório contendo simplesmente dados de um determinado projeto, pode ser que você comece a ter que apresentar mais dados ou que você comece a dar sugestões de quais são os próximos passos que esse projeto deve tomar. Alguma coisa no nível de complexidade das tarefas que você já executa começa a aumentar. E, por fim, você começa a ter novos desafios. Você começa a ter tarefas mais difíceis que você não executava antes. Então, diferente de um relatório que passa a ser mais complexo, você começa, por exemplo, a fazer um relatório que você não fazia. Você começa a ter algumas funções que eventualmente são até de cargos mais altos que o seu, de responsabilidades de outros cargos, que você começa a abraçar. Então, você começa a botar o pezinho em tarefas e atividades que são de próximos cargos. Isso é uma forma dele ir testando você nessas novas responsabilidades. E aí você começa a executar essas tarefas, você começa a ter mais responsabilidade. O que você faz a partir de agora? Quais são as ações que você pode ter?
Quando você perceber que você está realizando tarefas acima do seu cargo, você pode falar com o seu gestor de duas formas. Você pode falar: isso não está na descrição do meu cargo, me promove antes de aumentar meu nível de responsabilidade, que aí eu passo a executar essas tarefas. E eu já vi muita gente falando isso, muita gente agindo assim, isso é muito comum. Ou você pode abraçar esses desafios como uma oportunidade de mostrar que você está pronto para um próximo passo, que você dá conta, e só depois conversar sobre a promoção. Então, só depois que você tiver mostrado que você entregou resultados com tarefas que são mais complexas do que o seu cargo, você conversar sobre a promoção. E eu recomendo que você siga o segundo passo, mas muitas pessoas falam: mas isso é injusto, a empresa está fazendo isso para não ter que pagar minha promoção. Por que as empresas fazem isso? Por que será? Bom, as empresas, para quem não sabe, elas não podem fazer um downgrade de cargo e principalmente de salário, né? Regredir o seu cargo e o seu salário. Uma vez que você foi promovido, você não pode voltar para o cargo ou principalmente para o salário anterior. Isso traz um risco trabalhista muito grande para a empresa. Então, elas fazem isso de ir te dando a responsabilidade aos poucos antes de te promoverem, minimizando o risco delas e o seu. Porque se a empresa te promove e você não performa no novo cargo, ela não te testou, ela te promoveu e você não performou no novo cargo, o que essa empresa vai fazer? O que ela pode fazer com você? Ela só tem um caminho: te demitir, para que ela possa colocar outra pessoa ali que seja mais competente naquela tarefa. Consequência. Ela perde um excelente funcionário na função que você exercia antes, porque se você foi promovida porque você tinha uma entrega muito boa naquela função que você exercia antes. Ela não tem uma pessoa muito boa no cargo em que você passou a exercer e você perde o seu emprego. Então, o que você prefere? Você vai muito bem numa função, a empresa compra o risco, te promove sem te testar, você não performa e acaba sendo demitido. Primeira opção. Segunda opção, você vai ganhando responsabilidade aos poucos, com a orientação muitas vezes do seu gestor, e só depois que você já executa boa parte daquelas tarefas que o risco da promoção é mais baixo e você vai ser efetivamente promovido. Você já está familiarizado com bastante coisa daquele novo cargo, você já está mais confortável naquelas tarefas, a empresa já está confortável de te ver executando aquelas tarefas e só então te promove. Ou ainda, vocês entendem, a empresa faz esse teste com você, vai te dando essas novas funções sem te promover ainda, e aí no meio do caminho vocês entendem, ou da sua parte, ou da parte da empresa, que não é exatamente a função para você. Então você continua no cargo e na função que você estava, até que surja uma outra função que esteja mais adequada para o seu próximo passo de carreira. Qual das três opções você escolheria, né? Ser promovido, não performou, é demitido, ou vai ganhando responsabilidade e aí só então é promovido, ou vai ganhando responsabilidade e eventualmente vê que não é, continua no cargo em que você está, para depois você dar um outro passo em uma outra direção dentro da empresa. Tá? Então, visando minimizar esses riscos, a empresa vai fazendo, normalmente a empresa vai fazendo aos poucos. Eu vou contar aqui uma situação de uma empresa em que eu trabalhei, que eu não vou dar muitos detalhes, mas tinha uma determinada área que era super importante e quando eu cheguei eles tinham acabado de demitir o gestor daquela área. A área estava uma zona, um caos total, todo mundo batendo cabeça, não tinha orientação, enfim. E ali tinha um rapaz que era mais sênior dentro daquelas funções, entre todos daquela equipe. Ele era mais sênior, ele já tinha exercido um cargo de liderança numa outra empresa anterior. Então, vamos testar o fulano nessa função? Vamos. Então, a gente foi passando alguns desafios para ele. Primeiro desafio, organizar as tarefas e as pessoas que vão executar aquelas tarefas. Então, tarefas, demandas e pessoas que vão executar. Organizou o time com relação a essas tarefas. Bacana.
Segundo ponto, começar a trabalhar quais são os pontos de desenvolvimento de cada um daquela equipe. Começou a trabalhar aqueles pontos de desenvolvimento, identificou, montou um plano de desenvolvimento para a gente aprovar e tudo mais. Legal. Até que ele entendeu que já era hora dele ser promovido e começou a exigir a promoção. Começou a fazer pressão, falou que tinha que ser promovido, que ele já estava ali executando aquela função, aquele cargo. Então, ele foi promovido. Só que no momento em que vem o novo cargo, vem de uma vez todas as demandas daquele cargo. Inclusive uma parte burocrática. Se você é um analista e você vira um supervisor, vem uma parte burocrática enorme da equipe que está abaixo de você, que é uma partezinha pode ser até meio chata, mas ela faz parte do cargo. Exemplo, olhar o ponto da galera, controlar horário de início do trabalho, horário de término do trabalho, hora extra, banco de horas, contratação, demissão, resultado. Isso tudo não estava no escopo dele até ele, de fato, ser efetivado no novo cargo. Porque até num sistema de ponto que se usa, normalmente o sistema só autoriza quando a pessoa tem um determinado cargo, que ela vai fazer a gestão de ponto daquelas pessoas. Ele fazia bem essa parte? Claro que não. E aí, os donos da empresa viviam em cima dele, porque o time estava com o ponto todo desorganizado, e isso aumentava o custo de hora extra. A gente não conseguia ter visibilidade do número de horas extras para fazer o banco e fazerem as pessoas tirarem folga, compensarem essas horas do banco de horas que eles tinham, porque a gente não tinha visibilidade. Além disso, quando você demora a marcar o seu ponto, vai marcar o ponto 2, 3, 5, 30 dias depois, isso traz um risco jurídico, um risco de fiscalização. Então, isso tudo estava extremamente desorganizado. Além disso, gestores inexperientes, eles tendem a querer inchar demais o time. Aí uma tarefa, precisa de uma pessoa para aquela tarefa. A outra tarefa, precisa de uma outra pessoa para aquela tarefa. Ao invés de pensar em contratações mais amplas, em que você tem uma pessoa realizando tarefas diversas e tudo mais. E isso estava tendendo a acontecer. Então, tudo isso foi porque a promoção foi forçada antes do tempo. Conclusão. Não adianta, porque você mordeu uma fatia do trabalho e sentiu o gostinho daquele cargo, que você achar que aquele é o cargo todo. Não é. Tem coisas que só vão chegar quando a promoção for efetivada, como o que eu falei. Tem contratação, tem demissão, controle de ponto, controle de horas extras, uma série de coisas que você só vai botar a mão na massa de fato quando você estiver naquele cargo. Você não pode fazer isso sem ter aquele cargo. E isso já é um monte de coisa que vai chegar depois. Então, não é porque você começou a fazer um relatório de performance ou você começou a organizar tarefas e demandas do time que você é o gestor completo daquela área. Então, segura o ego de querer a promoção quanto antes. Eu sei que muitas vezes o aumento de salário, o dinheiro que vai vir a mais é importante, a gente precisa do dinheiro, ninguém trabalha por amor, a gente precisa do dinheiro, mas se você é promovido, forçou uma promoção antes porque você estava precisando do dinheiro e eventualmente você é demitido, é pior. Então, vai com calma, aproveita esse tempo para você ir abraçando essas responsabilidades e se familiarizando com o máximo de responsabilidades antes de você chegar efetivamente nesse cargo, nessa promoção. É por isso que as empresas testam as pessoas antes de promover. É uma questão de risco para ambas as partes. Porque uma vez promovido, você não pode voltar atrás. Ah, mas quanto tempo eu vou ter que esperar? Quanto tempo isso vai levar para a empresa me promover? Isso vai depender. Vai depender da velocidade na qual você está recebendo e está matando no peito essas tarefas, que você está desempenhando bem. Então vai depender da sua velocidade de desenvolvimento, a velocidade em que essas tarefas são passadas para você e que você consegue matar no peito. E vai depender da empresa, do ritmo da empresa. Então, cadê a minha promoção?
Ah, mas já passaram 6 meses, 1 ano, eu não fui promovido. Vamos avaliar algumas coisas antes da gente chegar à conclusão de que está sendo injusto, eu estou sendo explorado pela empresa. Vamos avaliar algumas coisas antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Então, primeira coisa, olhar como as promoções são feitas na empresa onde você trabalha. Elas são feitas a qualquer momento? Então, pode ser janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, qualquer época do ano, a qualquer momento as pessoas podem ser promovidas? Ou é só nos ciclos de avaliação de desempenho? É só na avaliação de desempenho. Então, de quanto em quanto tempo essas avaliações de desempenho acontecem? Desde que você começou a abraçar essas responsabilidades, quanto tempo se passou da última avaliação de desempenho? Eu vou contar mais um caso meu. Antes de ser promovida a coordenadora de gente numa das empresas onde eu trabalhei, eu fiquei 10 meses como especialista de gente, com uma equipe de mais ou menos 10 pessoas abaixo de mim. Então eu tinha analistas sêniores que tinham estagiários ou outros analistas que reportavam para elas, para eles. Tinha gestores, por mais juniores que fossem, tinham gestores abaixo de mim. Eu tinha que controlar um time que tinha mais ou menos 2 camadas abaixo de mim, às vezes até 3. Então, eu tive muita responsabilidade por 10 meses antes da minha promoção ser efetivada. Mas por quê? A primeira avaliação de desempenho aconteceu 2 meses, mais ou menos, depois de eu chegar nessa função. Era muito pouco tempo para dizer que eu estava pronta para ser coordenadora. Eu tinha acabado, não estava sentindo o time, eu tinha acabado de entrar. Já depois, na segunda avaliação de desempenho, eu já tinha mostrado o resultado ao longo do ano todo. Então, isso me proporcionou essa promoção. Então, às vezes, o ciclo está um pouco descasado, o ciclo de avaliação de desempenho está um pouco descasado do teu momento. Então, entende como é que funciona na empresa. Entendeu como é que funciona? Aí você vai sentar com o seu gestor. Se você entende que já está na hora da sua promoção, você vai sentar com o seu gestor e você vai conversar. De novo, tem 2 formas de conversar com o seu gestor. Você pode falar para ele que você exige a promoção, reclamar da empresa, falar que a empresa é injusta, que a empresa está te explorando, que isso não se faz, reclamar da empresa. Você pode fazer chantagem, falar que se você não for promovido, você vai embora, você vai pedir demissão, você vai para outro lugar, vai para outra empresa. Ou você pode conversar com seu chefe e entender se tem algum ponto na sua performance, nas suas entregas ou no seu comportamento que estejam te impedindo de chegar nesse novo cargo. Às vezes o seu gestor pode te dar um feedback, falar, olha, preciso que você desenvolva isso aqui, que você ainda não desenvolveu, eu preciso ver isso em você. Eu preciso que você faça essa entrega aqui, essa entrega ainda não aconteceu, eu preciso te passar mais tarefas que você ainda não desempenhou. Pode ser que seu gestor tenha um feedback de crescimento para você. Ou pode ser que ele diga, não, de fato, você está pronto para a promoção. Se esse for o caso, você pode falar de 2 maneiras com o seu gestor. Você então falar que está na hora de você ser promovido, porque a vida está difícil, porque você precisa pagar a sua faculdade, porque o seu filho nasceu, porque você quer dar entrada num apartamento. E muita gente vai por esse caminho na hora de falar, na hora de pedir uma promoção, e a empresa não tem nada a ver com a sua vida pessoal, por mais que o ambiente seja muito bom e que a empresa seja bastante colaborativa, a empresa não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Ou você pode mostrar quais foram as entregas. Por que você merece essa promoção? Porque você teve entregas relevantes, que você vem executando, mostrar os resultados dessas entregas, que resultados que as suas entregas proporcionaram para a empresa, principalmente focando em 3 pilares, 1 ou 2 ou os 3. Ganho de tempo. Eu trabalhei naquele projeto que a gente reduziu em X% o tempo de entrega disso aqui. Então, ganho de tempo. Economia de custos. Então, a gente passou a ter um custo menor, porque eu internalizei um processo que era feito por uma consultoria,
ou porque a gente otimizou uma ferramenta que a gente já usava, ou porque a gente conseguiu reduzir o custo de uma determinada ferramenta, de um determinado processo, a gente reduziu falhas num processo, a gente teve menos perdas de matéria-prima, se for uma empresa de indústria, por exemplo, ou aumento de receita substancial. Então, olha, dentro desse projeto que eu trabalhei, que você me entregou, a gente trouxe esse ganho de receita de X% do faturamento, enfim, a gente aumentou a receita em X%. Então, falar de resultados numéricos, factíveis, porque é essa linguagem que a gente precisa usar dentro do ambiente corporativo, e não que você quer dar entrada num apartamento. Explicar que você tem a expectativa de ser reconhecido por isso. Então, olha, eu fiz esses projetos, eu trabalhei, a gente trouxe esse ganho para a empresa e eu mostrei que eu estou pronto para novos desafios, eu consegui abraçar responsabilidades que são de um cargo mais alto que o meu, porque eu gosto, porque eu entendi que fazia sentido para mim, mas eu também espero ser reconhecido ou reconhecida por isso. E aí você deixar claro que essa promoção, que você está pronto porque você entrega valor para a empresa. Certo? Nesse caso, pode ser que o seu gestor te dê um horizonte de tempo. Sim, a gente entende isso e a expectativa é que você, na próxima avaliação de desempenho, já esteja pronto para ser promovido. A expectativa é que, na virada do orçamento, você já entre num novo cargo. A expectativa é que ele pode te dar uma expectativa de tempo para que essa promoção ocorra. Ou pode ser que ele não tenha nenhum horizonte. Não sei quando isso vai acontecer. Não temos previsão. A gente não tem caixa, a gente não tem orçamento, a gente não tem processo, alguma coisa que seja assim, você está pronto para ser promovido, mas a gente não tem nenhuma expectativa de quando a gente vai poder fazer isso. E aí, muita gente nessa hora deixa, mais uma vez, o emocional tomar conta e faz ameaça diz que vai sair da empresa. Então eu vou para outro lugar, então eu vou para outra empresa, então eu vou me candidatar a outras vagas. E eu recomendo que você não faça isso. Por quê? Você está falando por causa da raiva, você está falando porque você está tomado por uma emoção, só que principalmente se você não tiver nenhum planejamento, você não sabe como está o mercado. Você não sabe se esse cargo e esse salário que você tem expectativa existe em outras empresas. Você não sabe o que você vai encontrar no momento em que você falar, bom, beleza, vou sair, vou me candidatar a outras vagas. Você não sabe. Então, não faz ameaça. Se você de fato quer se candidatar a outras vagas, se você quer buscar outra empresa, se você entendeu que ali, por você não ter sido reconhecido, aquele não é o lugar para você, então vai olhar o mercado, se candidata a outras vagas, conversa com pessoas que estão em outras empresas, e a gente pode fazer uma live todinha sobre transição, sobre mudança de emprego, como buscar outras vagas, como se candidatar, como ser mais eficaz nesse processo, mas enfim, vai olhar o mercado. E aí você vai entender se de fato dá para você mudar de empresa ou se eventualmente você vai chegar à conclusão de que, não, o mercado está pagando menos, o cargo que eu quero na maioria das empresas não existe, enfim, o cenário não é favorável para eu fazer uma mudança nesse momento. E aí, que bom que você não ameaçou seu chefe naquela hora. Então, olhou o mercado, não faz sentido? Não falou nada, você continua onde você está. E continua avaliando, dentro e fora da empresa, o que vai acontecer. Você olhou o mercado, encontrou empresas que fazem sentido, você pode falar para o seu gestor, quando você estiver avançando em processos seletivos, falar que você tem uma expectativa de eventualmente sair da empresa, ou não falar nada e falar só no momento em que você for fazer o comunicado do seu pedido de desligamento. Olha, como não teve aquela promoção, eu de fato fiquei muito chateada e eu fui buscar mercado e eu encontrei uma empresa que faz muito sentido para mim, uma oportunidade que faz muito sentido para mim. Eles me fizeram uma proposta, eu aceitei e eu então estou aqui entregando o meu pedido de desligamento.
Ok. Nada disso é negativo. Você tem essas duas opções e, enfim, todas as duas são super válidas. Você não precisa comunicar com antecedência o seu gestor, e você pode comunicar ou com antecedência ou na hora em que você tiver recebido uma proposta. A única coisa agora que você precisa prestar atenção é: não faça isso para que a sua empresa atual te promova, para que eles façam uma contraproposta. Do tipo, eu recebi uma proposta para ser coordenador na empresa tal, ganhando X. Se vocês não cobrirem a oferta, eu vou sair. Evita ao máximo isso, não faz isso. Eu, enquanto RH, dificilmente, muito dificilmente, eu autorizo uma contraproposta. Porque a partir do momento em que a pessoa tomou a decisão de sair, muito provavelmente ela já tem uma série de insatisfações, além do salário. E se a gente faz uma contraproposta, a gente cobra aquela oferta, daqui a pouco essa pessoa vai sair. Até porque o salário, o dinheiro, é algo que no primeiro momento motiva, daqui a 3 meses já faz parte do seu orçamento e aquilo já é normal. Então, salário ser a única motivação para uma pessoa ficar numa empresa é muito ruim. Então, a não ser que seja um cargo assim muito importante, uma pessoa muito importante, muito fora da curva, e que a gente não tenha nenhum horizonte de botar outra pessoa no lugar daquela, dificilmente eu, enquanto RH, dou ok para uma contraproposta, para cobrir a oferta. Então, a partir do momento que a pessoa tomou a decisão de sair, tudo bem, não, pode ir. Sucesso para você nessa nova jornada. Então, se você tomou a decisão de sair, mantenha essa decisão de sair. É muito melhor você sair com as portas abertas, agradecendo o tempo, mostrando que foi realmente uma questão de que você precisava de um novo desafio, que a outra empresa de fato faz muito sentido, com um cargo que faça sentido para você e que não é nada contra a sua empresa atual. É muito melhor você sair de portas abertas do que você fazer chantagem e eventualmente se queimar na empresa onde você está atualmente. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Eu desejo sucesso para vocês. Me conta aqui quais foram as táticas que vocês aprenderam, que vocês passaram a usar. Se você usava alguma tática que não era muito boa, me conta aqui depois que eu quero ler os comentários.